Após ter sacrificado todas as suas memórias para ser o único invocador de Rank S daquele mundo, Kelvin estava em um teste para ser um aventureiro de Rank S, onde acaba sendo atacado por um general do reino de Tryssen. Ele então começa a travar uma batalha contra o general e finalmente decide usar sua habilidade suprema pela primeira vez. E aí galera, aqui é o Natsu, e hoje nós vamos acompanhar a parte 2 do anime Kuro no Shou Kanshi. Voltamos então com o grupo do herói chegando finalmente na sala em que o Proto estava, que logo estava se passando por vilão para poder testar a força deles. Kelvin então propõe para que eles tivessem uma luta para valer, onde apenas ele lutaria contra os 4 heróis ao mesmo tempo, e eles acabam aceitando. Após isso, em uma sala diferente, a luta entre eles finalmente começa. Logo de início, o Prota já dá bastante trabalho para eles, e aproveita para roubar a habilidade de uma das garotas do grupo do herói, com a ajuda de sua nova arma. O herói então volta a lutar contra o Prota, e ele finalmente ativa a habilidade que havia pego emprestado de Sera, que era uma habilidade classe S em artes marciais. Após um tempo, o herói fica falando que poderia derrotar Kelvin sozinho, e toma um belo de um tapa na cara de uma de suas companheiras, que estava chorando por causa de suas atitudes. E temos um flashback de quando e como eles foram invocados para aquele mundo. Mas não demora muito para voltarmos para o grupo do herói concordando em trabalharem juntos para poder derrotar o Prota. Logo, Kelvin foi pego em um dos ataques deles e fica preso no gelo com isso. A maga do time deles invoca um golem enorme para poder ajudar eles, e ele então decide invocar seus próprios golems para poder ajudá-lo a lutar contra os heróis. Logo, nosso Prota começa a criar uma magia única naquele momento para poder sair da situação em que estava. E finalmente, ele consegue se libertar. Enquanto eles lutavam, Kelvin dava várias dicas no que os heróis poderiam melhorar, para que eles pudessem lutar contra o Rei Demônio. E ele consegue derrotar os heróis com facilidade após se cansar de brincar com eles. Quando o herói acorda, suas companheiras estavam ao seu lado, e o Prota explica a situação para eles de que ele era o aventureiro que havia derrotado os bandidos. Logo, o herói do grupo se desculpa e começa a chamar Kelvin de mestre, pois ele percebeu que ele estava dando dicas para eles em seu combate. Mais tarde, vemos Kelvin se despedindo de 2 das garotas que ele havia salvo do cativeiro, e em seguida temos um corte para o Prota e os heróis em uma caverna, onde eles estavam sendo treinados por Kelvin, lutando contra um monstro. Após finalmente conseguirem derrotar o monstro que estava ali na caverna, eles fazem uma pequena pausa para poder comer. Logo, Kelvin pergunta para o herói o que ele faria se eles encontrassem um monstro muito mais forte do que eles, e após ouvir a resposta dele, o Prota se despede. Na cidade de Torage, o Prota dá alguns colares como presente para os heróis, que continham uma habilidade oculta e ainda aumentava temporariamente seus poderes. Eles então se despedem e aparece uma garota que estava convocando Kelvin para ir até a sala da rainha daquele país. Já na sala da rainha, descobrimos que seu nome era Tsubaki Fujiwara, e alguns de seus lacaios estavam encantados com Sera e sua postura. Após isso, a rainha oferece então uma recompensa a Kelvin pelos seus feitos, e a única coisa que ele gostaria como recompensa era poder comprar arroz daquela cidade. A rainha então diz que ele poderia levar de graça, e se acabasse, era só mandar uma carta para ela que ela iria mandar mais. Em seguida, eles têm um banquete farto, e Kelvin se acaba de comer arroz e as outras iguarias daquele país. No dia seguinte, Sera aparece servindo o almoço a Kelvin, o que nos mostra que ela dominou a culinária japonesa para poder fazer os gostos de seu mestre. E a rainha logo chega em seguida também para acompanhar o Prota em sua refeição. A rainha então tenta persuadir o Prota, dizendo que se ele ficasse por lá, ele poderia cuidar dela de todas as formas de manhã até a noite se ele quisesse. E ele olha para Éfiro e acaba recusando a oferta da rainha. Depois disso, a rainha deixa eles usarem o teletransporte para poderem voltar para a cidade principal que ele iniciou sua aventura mais rapidamente. Kelvin decide ir atrás de uma casa para que eles pudessem ter mais conforto, e finalmente eles estavam em frente à sua casa nova. Ele havia comprado essa casa também porque ele queria muito poder tomar um banho, e agora ele tinha uma banheira em sua própria casa. Não demora muito para que suas empregadas contratadas chegassem, e eram as garotas que ele havia salvo em Torage, e o nome da mãe era Ellie e o de sua filha era Luca. Naquela noite em seu quarto, Melfina acaba chegando e ele percebe sua presença. Ela diz que finalmente conseguiu configurar seu avatar para que ele pudesse invocá-la, e finalmente ele invoca a deusa da reencarnação. Vemos então uma linda garota com uma aparência divina, o que faz jus ao porquê de Kelvin ter se apaixonado por ela anteriormente. No dia seguinte, o Prota e seus servos estavam tomando café, e Melfina se apresenta como a deusa da reencarnação, e como o nome Melfina chamaria muita atenção, eles começaram a chamar ela de Mel. Mel então dá sua graça para Kelvin, como forma de recompensá-lo pela sua jornada até aquele momento. O efeito dela é que uma vez por mês, ela iria prevenir um dano de uma ferida que poderia ser letal, e o segundo é que ele tinha a capacidade de invocar grandes heróis. Após isso, Mel e Sera estavam tendo uma luta amigável entre si, e a luta acaba com um empate. Após isso, descobrimos que elas estavam lutando para ver qual das duas teria o direito de dormir com o Prota naquela noite. Mais tarde, Mel vai visitar o
Prota, que estava meio perdido em seus pensamentos. Ela então explica para ele o motivo de os aventureiros serem completamente necessários para derrotar o Rei Demônio, que é justamente porque somente os heróis invocados de outro mundo têm a capacidade de quebrar a habilidade do Rei Demônio que o deixa imune a danos. O Prota estava receoso de invocar um herói do outro mundo, e então Mel sugere que ele fizesse uma invocação por reencarnação, assim como ele. Com isso, ele daria uma nova oportunidade para alguém que tinha falecido, mas a escolha da pessoa era completamente aleatória. Finalmente, o Prota então tomou uma decisão e decide fazer a invocação por reencarnação, e uma pequena garota acaba aparecendo e Kelvin se apresenta a ela. Seu nome é Saeki Ryo, e logo ela se mostra completamente grata ao Prota por ele ter invocado ela para aquele mundo, e pela segunda chance que ela teve. Naquela noite, Saeki e Kelvin estavam conversando sobre suas vidas no mundo humano, e logo ele diz que seria bom se ela mudasse seu nome, pois parecia com o de uma pessoa que ele não gostava, e ela então começa a ser chamada como Rion. Logo o Prota acorda com Sera em sua cama, juntamente com Mel e Rion também. Mais tarde eles vão para uma floresta para poder fortalecer o nível de suas duas empregadas, e o de Rion também, utilizando o compartilhamento de experiência. Assim, cada monstro que eles derrotarem, a experiência seria dividida igualmente entre o grupo. Em seguida, um Lobo das Sombras aparece para poder atacá-los, e o Prota acaba fazendo um contrato com ele também, e com isso, Rion acaba ganhando um animal de estimação para poder acompanhá-la. Éfiro avista o grupo de um antigo colega do Prota que estava ali para fazer o exame de promoção de rank, onde eles teriam que derrotar um número específico de monstros naquela floresta. Mas infelizmente não havia mais nenhum monstro no local, já que Sera e Jiraiya tinham acabado de derrotar todos. Mais tarde, o Prota pede desculpas por ele ter atrapalhado o exame de seu antigo colega, e descobre que ele teria que passar por um teste para subir seu rank para Rank S finalmente. Naquela noite, alguns bandidos iriam tentar invadir a mansão de Kelvin, e ele decide deixar a missão de derrotar eles com Rion, para testar se ela tinha evoluído realmente suas habilidades. Logo, Rion finalmente parte para sua pequena missão de derrotar os bandidos, e ela consegue acabar com eles sem dificuldades. Após isso, o Prota vai atrás do líder deles, que estava escondido, finalizando assim a caça aos bandidos naquela noite. No castelo de Trice, os líderes estavam tendo uma reunião, e alguns deles optam por fazerem uma guerra contra as outras duas nações para poder unificarem o país. E naquele momento, os votos estavam empatados. Um jovem foi enviado então para ir atrás de um dos generais da Távola Redonda, para desempatar a decisão. Enquanto Kelvin e seus companheiros estavam indo para o Reino dos Elfos, temos um flashback onde é revelado que ele precisaria do apoio de 2 reis para subir para Rank S, e ele já tinha a aprovação da rainha Tsubaki, de Toraja, e ele estava sendo enviado agora para o Reino dos Elfos para ter a aprovação do rei Leonhart. Logo eles são interditados pelos elfos do local, e o Prota então mostra sua carta real. Após isso eles são bem recebidos por um ancião da Vila dos Elfos, e ele confunde Éfiro com uma pessoa chamada Lumil. Lumil na verdade era a mãe de Éfiro, e há 20 anos eles viviam em paz em seu reino quando um dia foram atacados pelo Rei Dragão de Fogo, onde ele estava atrás do elfo que o havia humilhado. Logo Lumil aparece em frente ao dragão, e diz para que ele direcionasse sua ira apenas para ela, ao invés da vila inteira. Em seguida, o Rei Dragão de Fogo diz que se ela se tornasse sua esposa, ele pouparia a vida das pessoas da vila e esqueceria a humilhação que ele tinha passado. Anos depois, o corpo de Lumil foi encontrado na floresta e descobrimos que sua mãe então havia falecido. Em seguida, eles vão direto ao assunto, e tinha monstros que estavam sequestrando alguns elfos da vila, mesmo tendo sido colocado uma barreira para proteger a vila disso. O Prota então decide ajudar eles com seus problemas, e naquela noite, o exército que estava sequestrando os elfos estava se posicionando para poder atacar novamente, juntamente com algumas bestas. Logo, alguns deles começam a ser exterminados à distância por Éfiro e seu arco novo. Em seguida, mostra uma muralha que o Prota havia criado ao redor da vila para poder proteger os elfos, reforçando ainda mais as suas defesas. Depois disso, vemos que as 3 servas do Prota haviam exterminado completamente os esquadrões do exército, e logo Rion e Mel chegam na base do comandante. Ele então invoca um monstro gigante de Rank S para poder lutar contra elas, e Rion fica encarregada da missão de derrotar ele sozinha, juntamente com seu Lobo das Sombras. De início não foi tão simples como ela havia pensado e sua primeira espada acaba quebrando, mas em seguida ela se recupera e decide lutar para valer, e consegue derrotar o monstro de Rank S, até que ele liberta sua verdadeira forma, que era de um monstro de fogo. Rion então faz mais um ataque e novamente consegue derrotar o monstro com facilidade. Em seguida, o Prota e Éfiro são atacados por um dos generais do reino de Trycen, e logo fica empolgado para lutar contra ele. Logo o general tenta lançar um feitiço para escravizar Éfiro, e o Prota fica pé da vida e consegue impedir o feitiço, e diz para ele não encostar um dedo em sua mulher. O Prota usa seu olho avaliador e descobre que ele era um reencarnado igual a ele. Logo Kelvin manda eles para longe, e finalmente sua batalha contra o general começa. Ele faz o primeiro ataque, mas logo é impedido, e então lança todas as lanças que ele tinha feito de uma vez, mas de nada adianta devido à barreira que ele tinha criado. Enquanto o general estava se gabando, Éfiro quebra a barreira dele com uma flecha perfurante, e o Prota invoca alguns golems para poder ajudar ele a manter as servas do general ocupadas enquanto ele
eles lutavam. Em seguida eles voltam para sua luta, onde no início vemos um claro empate entre eles no quesito de suas habilidades, e ao se atacarem de frente, infelizmente o cajado do Prota acaba se quebrando. Porém ele conseguiu fazer um pequeno ferimento no rosto do general, que fica louco em seguida. O general então conjura uma habilidade de nível classe S, que começa a fazer um vórtex que destruiria toda aquela região, e o Prota decide usar seu trunfo, que era o cajado negro de rank S. Logo ele se prepara para lançar sua habilidade de rank S, que era a foice da morte de Boreas, e ao lançar seu ataque ele corta o vórtex no meio, conseguindo impedir a vila de ser destruída pelo general, que teve suas pernas cortadas pela metade. Quando Kelvin estava prestes a exterminar ele, o general foi teletransportado por outro general do exército de Trycen, que logo assume a derrota temporariamente e decide se retirar do local. Após essa luta eles voltam para a vila e avisam que tudo estava seguro por enquanto, e Jiraiya menciona o que o Prota havia dito sobre não encostar um dedo na mulher dele, e o Prota então aparece deixando Éfiro morta de vergonha e acaba tendo um curto-circuito em sua cabeça. Em seguida vemos Rion, Sera e Mel competindo para ver quem chegaria primeiro no Prota para receber um elogio dele, e logo Rion usa sua habilidade nova que tinha acabado de aprender e chega em primeiro lugar, ganhando das suas duas concorrentes. No reino de Trycen, vemos que as pernas do general haviam sido restauradas, porém ele estava amarrado para ser torturado pelo general que o havia salvo. Após a comemoração na vila, Éfiro aparece para poder fazer companhia ao Prota, onde ele pensa consigo mesmo que iria se fortalecer ainda mais para que não pudesse ter mais arrependimentos. Logo ela mostra o presente que recebeu de sua mãe, e ele ajuda ela a colocá-lo em seu cabelo. Logo seus outros companheiros chegam em seguida para fazer companhia para eles, e chega uma criança agradecendo ao Prota por ele ter salvo a vila. Mas logo descobrimos que na verdade essa criança era o rei Leonhardt, e que ele estava disfarçado apenas com aquela aparência. E com isso ele foi aprovado e agora ele havia acabado de se tornar um mago classe S. E em 4 dias eles iriam iniciar uma batalha simulada com outros aventureiros de rank S também, o que deixou nosso Prota com uma vontade insana de lutar e não pôde conter o seu sorriso. E galera, com quem vocês acham que o Prota deveria desenvolver um romance? Com a Mel, com a Éfiro ou com Sera? Eu ainda não me decidi muito bem, porém vou esperar a próxima temporada para me decidir melhor, isso se houver uma. Infelizmente essa foi a última parte do resumo desse anime até o momento, enquanto não lança uma nova continuação para ele. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, um forte abraço e tamo junto.